Em que tipo de pessoa você pensa quando escuta a expressão serial killer? Você pensa numa figura masculina? Você sabia que as mulheres sempre cometeram esse tipo de atrocidade também? Hoje vamos falar de um livro que aborda esse tema, Lady Killers, lançado no Brasil pela Dark Side Books. Oi, eu sou a Cláudia e esse é o canal Velejando por Livros e eu já vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal enquanto escuta um recadinho que eu tenho antes de falarmos do livro de hoje. Em novembro, eu e a minha amiga Jéssica do canal Dia de Livro vamos fazer uma leitura coletiva do livro 1984 de George Orwell e queremos convidar todos vocês para participarem junto com a gente. A leitura vai durar todo o mês de novembro e a gente vai fazer duas discussões, uma na metade da leitura e uma no final. Quem quiser ver o cronograma completo, é só seguir a gente no Instagram, @velejandoporlivros e @diadelivro, que a gente está sempre falando sobre essa leitura por lá. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o canal da Jéssica e o Instagram dela. E também eu vou deixar aqui na descrição o link para o grupo do WhatsApp para quem quiser participar da leitura junto com a gente. Dando continuidade ao mês de Halloween, onde temos também o Bookwin Challenge lá no Instagram, não se esqueça, eu trago hoje um livro com a temática de serial killers. Lady Killers, escrito pela autora Tori Telfer. A autora Tori Telfer, nesse livro, traz um compilado de 14 assassinas mulheres, a grande maioria esquecida pela história, e fala sobre a vida de cada uma delas, as suas vítimas, o seu modus operandi, o que levou cada uma delas a escolher esse tipo de vida e o final que cada uma teve. Então, em cada capítulo, a gente vai ter umas 10 páginas mais ou menos sobre cada assassina. Importante observar que a maioria dos casos que a autora escolheu são bem antigos, a grande maioria é de 1900 para trás, século XIX, até mais antigos que isso. E entre os mais recentes, o mais atual é o caso da Nanny Doss, a Vovó Sorriso, que viveu entre 1905 e 1965. Aliás, Nanny Doss costumava ser muito simpática, muito carismática, e no livro eu li que ela usava colar de pérola e óculos gatinho. Algo interessante nesse livro é a crítica que a autora faz na forma como a sociedade sempre encarou as mulheres e também as mulheres assassinas, sempre sexualizando elas e também os seus motivos. Aliás, se uma assassina fosse muito bonita, ela até poderia ser absolvida, o que não foi o caso de Tilly Kilmack, que era considerada desprovida de beleza e acabou ganhando prisão perpétua. O livro também aborda o pensamento recorrente na Europa, na era pré-iluminismo, de acusar as mulheres de bruxaria. Sempre que alguém queria se livrar de uma mulher, assassinar uma mulher por algum motivo, acusava ela de bruxaria e era muito comum que ela fosse realmente morta. Foi o que ocorreu com Alice Keitler, um dos casos que mais me chamou a atenção no livro. Não que ela não tivesse cometido assassinatos também. Outros casos que eu achei interessantes de destacar aqui foi o das criadoras de anjo de Nazareth, onde várias mulheres acabaram criando uma sororidade meio bizarra e uma rede de envenenamentos. O caso de Kate Bender, que fazia parte de uma família inteira de assassinos, a família Bender. E também o caso, talvez mais conhecido desse livro, da Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta, que permeia o imaginário das pessoas que inventam histórias sobre ela ser uma vampira que se banhava no sangue de suas vítimas. Muitas das histórias trazidas das serial killers são deduções, então faltam informações precisas, o que pode prejudicar um pouquinho a qualidade do livro. A narrativa também pode se tornar um pouquinho cansativa, porque na grande maioria dos casos, a arma utilizada por essas damas assassinas era arsênico. Então, em muitos capítulos a gente vai ver a descrição de que ela utilizou arsênico na comida, ela utilizou arsênico na bebida ou algum outro tipo de veneno, uma arma que é considerada cruel pela autora por implicar em o assassino precisar
presenciar por vários dias a pessoa, a sua vítima, definhando. E muitas vezes, no caso dessas mulheres, as vítimas eram seus parentes. A Darkside ainda trouxe diversos conteúdos extras de alta qualidade no final do livro, entre eles mais 14 casos de damas assassinas, contados de forma mais dinâmica, né? Uma página por dama assassina. A maioria desses casos mais contemporâneos que os outros, como o de Aileen Wuornos, já bastante explorado pela indústria literária e cinematográfica. Também temos o caso de Heloísa Borba Gonçalves, que é uma brasileira que matou alguns de seus maridos, o que rendeu a ela mais de 20 milhões de reais. E ela está foragida até hoje, segundo informações do livro. Alguns desses casos extras, inclusive, parecem mais interessantes do que os casos principais escolhidos pela autora. Talvez seria legal se a autora fizesse um Lady Killers 2 e abordasse alguns desses casos de forma mais detalhada. Nos conteúdos extras também temos dicas de filmes e séries que possuem mulheres assassinas. Fala inclusive de American Horror Story, o que eu gostei muito porque eu sou muito fã dessa série. E também temos dicas de livros que tratam do tema serial killers de forma mais geral. Uma coisa que a gente observa nessa leitura é que as mulheres podem ser tão cruéis quanto os homens, porém, normalmente o motivo delas não é apenas gostar de matar, gostar de ver a sua vítima morrer. Normalmente as mulheres precisam ter um motivo maior, ou uma vingança, ou por dinheiro, ou por amor. Afinal, temos alguns casos em que elas mataram os seus maridos para ficar com outros. E algumas dessas damas assassinas podem até nos fazer sentir uma certa empatia em casos que elas mataram os seus abusadores, ou algumas que finalmente sentiram o que é a morte quando estavam prestes a encarar a sua própria morte. Apesar de ter alguns momentos repetitivos e a falta de diversidade ali, principalmente na questão do instrumento que elas usam para cometer os assassinatos, eu recomendo esse livro, é um livro bom, é um livro interessante para quem gosta desse assunto, além de ser um livro lindo, né? É um dos mais bonitos da minha estante. Não só pela capa e esse fitilho imitando uma faixa de cena de crime, mas por dentro, as ilustrações, todo o trabalho gráfico, é tudo impecável. Eu só acho que no caso das damas das histórias principais, que são um pouco mais atuais, poderia ter fotos, igual tem em algumas damas do conteúdo extra. Tem uma também do conteúdo extra que tem um desenho de como ela seria. E poderiam ter aplicado isso para algumas das damas mais antigas também, que estão ali no hall das 14 principais. Me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro, que outros livros dessa temática de serial killers você me recomendaria, porque eu acho que esse aqui foi o primeiro que eu li. E não esqueça que até o final de outubro teremos mais vídeos com essa temática dark em homenagem ao Halloween. Obrigada por assistirem até aqui, até semana que vem e tchau!